gente, no vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas para você que está se preparando e estudando para alguma prova específica, seja para concurso, para vestibular ou qualquer outro tipo de prova. Gente, eu estou estudando para concurso, já tem um bom tempo que eu venho estudando para esse tipo de prova, e com isso eu já tive uma experiência, uma base de organização e consegui aprender com os meus erros também, com as minhas falhas, para poder aprimorar a minha organização, meu planejamento, a minha rotina e também os meus métodos de estudo. Bom, então é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, dê seu gostei, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, e é isso, bora para mais um vídeo. Bom, gente, para começar eu queria deixar bem claro aqui para vocês que esse vídeo aqui é para vocês se basearem nas dicas para montar o cronograma de vocês, o planejamento, a organização, a rotina. Então tudo isso aqui é só para vocês se basearem com base no que eu tô falando aqui com relação à minha rotina e à minha realidade. A primeira dica que eu queria dar para vocês é com relação ao seguinte: se você tá aí se preparando para uma prova, você ainda não tem edital aberto, assim como eu que estou estudando para uma prova que não tem edital, mas que tem previsão para sair ainda esse ano, basicamente o que você pode fazer é montar primeiro o seu cronograma de rotina. O seu cronograma de rotina vai incluir todos os seus compromissos fixos durante a semana. Por exemplo, eu vou para academia de segunda a sexta, todo dia de 6 às 7 da manhã. Então você vai estabelecer mais ou menos um horário, considerando que podem ter imprevistos, então você tem que estar aberto para isso também. Mas basicamente o que você vai fazer é colocar ali todos os horários fixos que você tem para poder ter uma ideia dos horários livres que você tem para estudar. Isso tem que ser colocado dentro do seu cronograma de rotina de acordo com a sua realidade. É claro que a gente tem que ter momento para descansar, momento para lazer, momento para poder relaxar, mas tem que incluir os estudos no meio, e principalmente quando a gente tem aí um prazo aberto para poder estudar, então é melhor ainda que você consiga ter essa visão geral da sua rotina. Então, se a sua rotina é corrida e você tem poucos intervalos, o que eu recomendo é o seguinte: você vai montar ali o seu cronograma de rotina. Viu que durante a semana você só tem 1 hora por dia? Se baseie nessa 1 hora por dia para você estudar. Tenta, quem quer, corre atrás. Então, assim, o que vale é a sua tentativa. Mesmo que em algum momento você verifique, tá ficando muito pesado estudar todos os dias, então eu vou estudar com menos frequência, isso vai variar de acordo aí com o seu cansaço, com a sua produtividade, com o tempo que você tem para descanso, sem abdicar aí do seu lazer também. Mas na minha rotina, eu estabeleci os horários que eu tenho para estudar, que basicamente é de manhã, dependendo do dia, e de noite também, dependendo do dia, porque às vezes eu tenho aula na faculdade à noite. Depois de montar esse cronograma de rotina que eu falei pra vocês, que aí eu tenho uma ideia geral de como que é a minha vida no geral, né? Porque pode mudar de acordo com os compromissos, de acordo com os imprevistos também. Eu consegui montar o meu cronograma de estudos. Tem que avaliar qual que é a sua prova, que prova que você vai fazer, ou para que área você pretende estudar. Você estabelecer as disciplinas. Estabeleça. Eu tô estudando para o cursinho de inglês. Eu tô estudando para uma prova do Enem, que são várias matérias de ensino médio. Eu tô estudando para uma prova de polícia. Eu tô estudando para a área administrativa. É interessante que você pesquise para saber com o que você pretende estudar e as disciplinas que você deve se basear. Se ainda não tem edital e não tem ideia do que estudar, dá uma pesquisada com base na área que você pretende focar, né? Por exemplo, esse ano as provas, as inscrições devem abrir lá para novembro. Então, até novembro você tem que estar preparado para isso. E aí, com base nisso, você estabelece um prazo para você terminar ali o seu ciclo de estudos, terminar ali os conteúdos que você precisa ver até a data da prova. Vou ser muito sincera com vocês, com base na minha experiência, eu já fiz algumas provas de concurso. Isso fez com que eu tivesse um olhar crítico melhor para saber quais matérias que eu tenho mais dificuldade, quais conteúdos que eu preciso rever, quais conteúdos que eu preciso praticar mais com exercício. Então foi com base nisso que eu consegui montar ali um mapa crítico do que eu preciso de fato correr atrás, dos prejuízos que eu tenho de conteúdo, de matéria, enfim. Com base nas minhas correções também, né, de acordo com os gabaritos que iam saindo, eu vi que o meu resultado não era ruim, mas que poderia ser muito melhor. O que eu tava pecando, né, que não tava funcionando nos meus estudos? Basicamente, gente, eu não tava me dedicando mesmo. Eu, por exemplo, tava fazendo o seguinte, vou ser muito sincera aqui com vocês, tá? A gente acaba amadurecendo também intelectualmente, né? Eu planejava pra estudar durante a semana. Não tinha ideia de conteúdo que eu ia estudar, não tinha ideia de quantas aulas eu ia assistir, de quantos artigos eu ia ler, porque tem um vademecum para estudar. Não tinha ideia do que eu ia fazer naquela matéria, eu só sabia que eu tinha que estudar aquela matéria. Simplesmente falava, depois eu assisto então, já que é só uma videoaula, eu vou assistir depois.
Então eu acabava me desleixando, né? Não tava focando, não tava me comprometendo a estudar aquelas matérias. E aí, o que acontecia? Acumulava tudo, chegava no final de semana, vou desacumular. E aí, eu estudava tudo no fim de semana. Acabava que ficava sobrecarregada, frustrada e não conseguia seguir ali o cronograma que eu tinha planejado. O que você pode fazer é metas diárias. Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês agora. Aqui pra vocês, ó. No dia 8 de março, sexta-feira, eu tinha colocado os horários mais ou menos que eu pretendia estudar. E aqui na lateral eu colocava o que eu ia fazer em cada matéria. Tecnologia, informática, lógica, atualidades. Fazer tantas questões. Então, eu colocava como uma meta e eu ia cumprindo. Só que assim, de forma que seja leve. Não adianta também eu estar um tempão sem estudar e simplesmente da noite pro dia querer produzir 4 horas direto. Não funciona. Então, aos pouquinhos eu fui aprimorando isso aqui para que não pesasse tanto e eu também não me frustrasse caso eu não conseguisse cumprir. E aí, basicamente, gente, eu montei um cronograma pelo Notion. Na verdade, eu só fiz uma tabela, algo muito simples que você pode fazer até no papel, à mão mesmo. Eu estabeleci um prazo de 180 dias, ou seja, o equivalente a 6 meses, para poder finalizar o meu cronograma com os conteúdos que eu tenho para estudar. E aí, basicamente, o que eu fiz é colocar semana 1, semana 2, semana 3, tudo datado, para eu poder cumprir por data, vamos dizer assim. E aí, no final de semana, eu coloco em dia aquelas matérias. Basicamente, eu consegui cumprir tudo, quase tudo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, língua portuguesa, informática, língua portuguesa e informática. Cada disciplina dessa aqui eu ia assistir uma videoaula apenas. Então, o que acumulou no final das contas, né? Acabou que eu tenho que assistir 2 aulas de português e 3 aulas de informática nesse fim de semana. E assim, gente, não é legal deixar essas matérias para acumular para o fim de semana, porque você quer descansar, quer fazer suas coisas, quer se organizar e no final das contas tem que estudar a matéria acumulada, né? No único momento que você tem para descansar. É considerável, né, que você faça diariamente, um pouquinho por dia que seja, para você ter ali a sua meta batida por dia. Eu focava muito em meta semanal, passo de cada vez. Se eu tentar dar um passo maior que a minha perna, como é que fica, né? A gente acaba se frustrando, acaba ficando triste, desanimado, acaba desistindo simplesmente. Então não é legal a gente tentar ir além do que a gente pode, considerando que tá começando. E todo o meu cronograma, ele é assim, como eu mostrei pra vocês. E aqui atrás, ó, vou mostrar aqui a quantidade de videoaula que eu tenho que assistir de cada disciplina. Que vocês me perguntem, sim, eu estou estudando pelo Gran Concursos. É uma plataforma, e não, gente, não é publi, tá? Mas é uma plataforma que eu recomendo muito para vocês pesquisarem, verem se vale a pena para vocês, porque é muito completa e os professores são ótimos. Até hoje eu não tive problema nenhum em ter dificuldade de aprender com algum professor por causa da didática. Todos são ótimos e eu curti bastante, consegui me adaptar bem. E até que, mesmo que a aula seja de meia hora, 40 minutos, passa tranquilo e eu consigo assistir numa boa. E eu coloquei aqui com base no Gran, com base no curso, né, que eles separaram especificamente para a prova de polícia que eu vou fazer, que eu pretendo fazer quando sair. Eu coloquei aqui a média de videoaulas que tem por disciplina. Muita coisa, mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Como eu já estudei para outras provas, né, eu já tive contato com essas disciplinas, não estou estudando do zero e também já tenho contato na faculdade, mesmo que superficialmente. Basicamente, o que eu tô fazendo é, as videoaulas que eu já assisti ou já tive contato com o assunto, eu tô indo direto pra questão. E aí, se eu tiver alguma dificuldade, eu reviso o conteúdo, revejo a videoaula se for o caso, mas deixo para último método, porque aí eu sei que eu já tive contato e preciso rever apenas aquela matéria. Bom, agora vamos ao principal, né, que são as anotações que eu faço com base nas videoaulas. As videoaulas eu assisto pelo site do Gran, então eu assisto no computador, no celular, no iPad, depende bastante do ambiente que eu estiver. E aí eu faço as minhas anotações dentro do meu fichário. Gente, isso aqui, assim, teve muita dúvida com relação a isso, porque o meu fichário, assim, ele é bem grande, né? Ele é tamanho A4, universal e tal. E eu utilizo esse tipo de folha aqui, ó, que é refil de caderno, que a gente tira o espiral do caderno e usa só a folha, né, para fazer as anotações, porque assim tem bastante folha e eu não preciso me preocupar em ficar comprando. Vou mostrar rapidamente para vocês, mas com calma, em algum vídeo eu faço um tour mostrando detalhado como que é a minha organização dentro do fichário. Coloco um post-it com a disciplina, porque são várias disciplinas, então precisa dessa distinção, e faço as minhas anotações com base nas videoaulas. Por fim, o último método que eu utilizo para estudar, método de estudo mesmo, no caso, são essas fichas pautadas aqui para fazer resumo. Gente, quando eu vou fazer leitura da lei mesmo, assim, lei seca, direto no vade-mecum,
tem conteúdo que eu não vejo necessidade de assistir uma videoaula do zero, sendo que eu já tive contato. Então, o que eu faço? Basicamente, eu vou lendo a letra da lei e vou aqui fazendo um resumo com base nas palavras-chave, nas palavras mais importantes, nos termos mais importantes, que realmente eu preciso entender e preciso ter na ponta da língua. Eu fiz um resumo de vários artigos, eu tento fazer assim, cada dia eu faço leitura de 10 artigos, e considerando que é uma leitura bem detalhada, 10 artigos é bastante coisa. Então, assim, às vezes eu preciso pesquisar, porque não lembro o significado de algum termo, questão de estudo aprofundado mesmo. E aí, quando eu preciso praticar, quando eu preciso fazer meus exercícios, eu pego na internet várias apostilas diferenciadas, né, com base na banca que eu vou estudar, no conteúdo que eu pretendo, né, praticar. Aqui, por exemplo, eu peguei uma lista de questões que é de constitucional. Ela é bem grossinha, mas tem outras mais fininhas também, como, por exemplo, essa aqui de português, que é só português e é voltado para a banca que eu, né, que normalmente é da prova que eu vou fazer. Bom, gente, então basicamente foi esse o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui foi só para esclarecer basicamente como que eu me organizo para poder estudar ao longo dos dias. E, bom, isso vai variando de acordo com o tempo, eu ainda tô aprimorando muita coisa, eu ainda tenho as minhas falhas, ainda tenho os meus erros, e tô tentando ao máximo aprender com isso. Então, com base nisso, eu tô montando aí meu cronograma de rotina, meu cronograma de estudos, e também, né, gente, tem a questão da faculdade, tem a questão das outras coisas que eu preciso conciliar, e acaba que nem sempre dá pra estudar da forma que eu planejei. A gente tem que entender que os imprevistos acontecem, e que é normal, e que às vezes só não era pra você estudar, e você vai ter que adiar o seu estudo, vai ter que se replanejar. E tá tudo bem nisso, você tem que entender que o imprevisto não é pra ser algo ruim, e sim algo assim, você teve uma pausa e depois volta a estudar. Continua acontecendo enquanto a gente estuda, então infelizmente não dá pra controlar isso. Basicamente, o interessante é você fazer um pouquinho por dia. Hoje eu cheguei muito cansada, não consegui estudar as 3 horas que eu previa. Então eu vou estudar só 1 hora. Ou então não vou estudar, vou compensar no fim de semana, vou compensar outro dia que eu tô mais tranquila. Então é isso, gente, vivendo, aprendendo e adaptando a rotina aí de acordo com as necessidades. Bom, então é isso, espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, desse gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. É isso, um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!